O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus é também como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta essa realidade que é fundamental na nossa vida espiritual. Isto é, nós precisamos encontrar esta pérola de grande valor, este tesouro escondido, para que ele dê sentido a todas as coisas, para que ele dê sentido à nossa vida. Diz aqui, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Isto é, quando nós encontramos este tesouro escondido, quando nós encontramos o reino dos céus, tudo mais ganha valor e significado. Imagine aqui, vamos fazer aqui uma pequena comparação para que você possa entender melhor. Eu vou exagerar, tá? Vou fazer uma comparação bem exagerada. Imagine que você tenha 100 anos de vida. E entre você viver, você vai escolher se você vai viver 100 anos na dificuldade, no sofrimento, na doença, na perseguição. Mas, como você tem fé, no final, você alcançará a vida eterna, ou você vai escolher viver 100 anos na riqueza, na saúde, na abundância, na felicidade, e no final, porque você não tem fé, porque você não descobriu o tesouro escondido, você terá o inferno. Isto é, o que você vai escolher entre essas duas realidades? Percebe aqui que exatamente o Evangelho de hoje, ele apresenta de uma outra maneira aquilo que Jesus disse: o que vale o homem, o que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna. Então, é apenas de uma outra maneira que nós estamos aqui afirmando que o Evangelho de hoje nos afirma esta realidade. Isto é, alguém que encontrou um tesouro, ele estará disposto a vender tudo o que tem para não perder aquele tesouro. Quem é o tesouro? É o reino dos céus. Quem é o tesouro? É Cristo. Quem é o tesouro? É a sua salvação eterna. Então, alguém que encontrou o significado da sua vida, ele não terá dificuldade em se desprender de todas as coisas. Então vamos lá então, que cada um olhe para a sua vida e se pergunte: e eu? Eu encontrei este tesouro? Eu estou de verdade disposto a sacrificar qualquer coisa com alegria? Vamos lá, vamos ouvir de novo aqui o Evangelho. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. O homem o encontra
e o mantém escondido, cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens, ele se desfaz de tudo para comprar aquele campo no qual um tesouro está escondido. Ele vende os seus bens, ele se desfaz de tudo que tem, cheio de alegria. Ora, meus santos, nós precisamos então encontrar esta alegria, nós precisamos encontrar este tesouro para que com alegria nós nos desapeguemos e nos desfaçamos de tudo aquilo que nos impede de alcançar aquele tesouro, de comprar aquela pérola. Então aqui nós precisamos pedir a Deus fé. Por quê? Porque muitos passam, por exemplo, diz aqui, né, que é como um campo. Muitos passaram por aquele campo e viram apenas um campo com matos, com sujeira, um campo. Mas este homem, ele passou por aquele campo e ele viu um tesouro escondido. Isto é, muitos ouvem a palavra de Deus e não se movem, e não se comovem, e não mudam de atitude, nem mudam de vida. Mas quem ouve a palavra de Deus com fé, com alegria, ele vende tudo o que tem para alcançar o tesouro nela contido. Percebe então, meus santos, que nós precisamos de fé. Muitos, imagine, se nós perguntarmos aqui no nosso Mato Grosso, né, no nosso Brasil, um país que é cristão, um país que muitas pessoas conhecem, eu ousaria até dizer que 99%, se não 100%, conhece a Igreja Católica. Já viram alguma coisa da Eucaristia, uma missa celebrada, nem que seja pela televisão. Mas somente aqueles que têm fé, veem e creem. Veem o tesouro escondido naquele campo, no altar. Quem não tem fé, vê apenas o altar, um pedaço de pão, aquelas orações que o padre faz, acha até um rito muito enfadonho. Mas quem tem fé, vê o tesouro escondido. É a Eucaristia, o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. E aí sim, estará disposto de, por causa de Cristo, vender tudo o que tem. Ou como disse Jesus no Evangelho de São João, estará disposto a se esforçar para alcançar o alimento que dura por toda a eternidade. O alimento que dura para a vida eterna. Pois bem, vamos então, a partir deste pano de fundo, vamos aplicar para a primeira leitura de hoje do profeta Jeremias. Diz aqui que o profeta, ele está desanimado, ele está em crise. Começamos aqui Jeremias, capítulo 15, versículo 10, depois o versículo 16 e seguintes. E diz assim: ai de mim, minha mãe, pois me geraste um homem de controvérsia, um homem de discórdia com toda a gente. Eu virei um homem de confusão. Eu virei um homem que só causa discórdia. Ele se esqueceu de que ele era um profeta, o profeta do Senhor, que ele tinha recebido uma grande riqueza com aquele encargo. Mas, como ele, de alguma maneira, se afastou do Senhor, ele deixou de ver aquele tesouro escondido. Ele via apenas o que agora? Sofrimento. Ele via apenas o que agora? As dificuldades que ele sofria. É como um cristão, um católico, que se ele se afasta do Senhor, se ele se afasta da vida de oração, ele só vai ver na sua vocação cristã o quê? O peso dos mandamentos, o fardo,
as exigências exteriores. Ah, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, aquilo outro é pecado. Mas, meu santinho, você se esqueceu de que você é rico, de que você alcançou, de que você encontrou um grande tesouro, de que você tem fé, de que você tem salvação. Não. Como ele se afastou da vida de oração, como ele se afastou de Deus, ele deixou de ver o brilho do tesouro a ele reservado. Meus irmãos, o que há de cristãos por aí desanimados, de cristãos por aí que só se lamentam do peso de ser cristãos, porque eles se esqueceram da vida eterna. Meus santos, sem sombra de dúvidas, quem se esquece de que existe um céu reservado para nós, quem se esquece de que existe um Deus maravilhoso que nos ama e que estará conosco por toda a eternidade, quem se esquece de que este Deus, ele está vivo e de que ele quer estar vivo como amigo nos nossos corações, quem se esquece disso, a sua vocação se torna um fardo. A sua religião se torna pesada. E os mandamentos se tornam exigentes demais. Quando Deus, esta realidade viva, esta pessoa viva, se torna distante de nós, a religião, as realidades espirituais, o céu, não nos movem, nem nos comovem, não mudam a nossa vida, não dão brilho à nossa existência, não nos animam, mesmo em meio às dificuldades. Pois bem, era isso o que estava acontecendo com Jeremias. Ele, de alguma maneira, como a dor o visitou, ele permitiu que ela nublasse a sua fé, ela obscurecesse a sua amizade com Deus, e ele se esqueceu da alegria de ser amigo de Deus aqui na terra. Então vamos lá. Então ele vai dizer, se vocês pegarem a Bíblia do Peregrino, a tradução é um pouquinho diferente, mas em algumas partes é um pouco mais clara. Ai de mim, minha mãe, que me geraste um homem de confusão e contendas com todo mundo. Eu não emprestei e nem me emprestaram, e todos me amaldiçoam. Isto é, eu não devo a ninguém e ninguém me deve nada, mas em compensação todos me odeiam. De fato, Senhor, eu te servi, versículo 11, eu te servi fielmente. No perigo e na desgraça, eu intercedi em favor do meu inimigo, tu sabes. Em compensação, eles se vingam e me perseguem. Em compensação, eu só quis o bem ao povo, e o povo me odeia. Eu te servi direitinho e tu me abandonaste. A queixa de Jeremias é com Deus e com o povo. Isto é, eu te sirvo e tu me pagas mal. Tu me pagas muito pouco. E eu quero bem ao povo, e pelo povo intercedo, e o povo me quer mal, quer a minha morte. Meus irmãos, até a mística, a grande mística Teresa d'Ávila, um dia disse algo semelhante. Senhor, tu tens poucos amigos, porque fazes sofrer aqueles que te amam. Isto é, nós às vezes, nós queremos que Deus nos livre do sofrimento, porque dele nós somos servos e não compreendemos o tesouro escondido, inclusive no sofrimento. No sofrimento suportado por amor a Deus. Na purificação que Deus nos concede por meio do sofrimento, para que nós aprendamos a amá-lo somente por Ele e não por aquilo que Ele pode nos conceder aqui na terra. Ele, somente Ele, deve ser a nossa riqueza, nada mais.
não os consolos que Ele pode nos conceder neste mundo, mas apenas a amizade com Ele. E Jeremias se esqueceu. Aí ele diz aqui, no versículo 16, quando no passado, antigamente, quando eu encontrei as tuas palavras, alimentei-me, elas se tornaram para mim uma delícia e alegria do meu coração. Isto é, antigamente, eu me encontrava com a tua palavra e elas me alimentavam. Antigamente, a tua palavra me enchia de alegria. Mas, hoje, isto não mais acontece. Versículo 18. Porque se tornou eterna a minha dor. E porque não sara essa minha chaga maligna. Antigamente eu era feliz. Antigamente eu até me encontrava contigo e me alegrava. Mas agora eu tenho uma chaga crônica que não cura. Como é que diz aqui a Bíblia do Peregrino? Ela vai dizer: porque a minha chaga se tornou crônica e minha ferida inflamada e incurável. Tu és para mim uma miragem de um regato. Tu te tornaste para mim uma enganação. Sim, é essa a palavra. Vai dizer, padre, que palavra dura. É verdade, mas Jeremias, quando ele sofria, ele soltava a língua. É ele que vai dizer, e a gente pensa que é uma frase romântica, né? Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Quando a compreensão é, enganaste-me, Senhor, e eu me deixei enganar. Eu achei que o meu caminho seria assim, e o meu caminho foi bem diferente. Tu te manifestaste a mim como uma miragem de um regato, como uma visão de águas ilusórias. Não existia água nenhuma nesse deserto. Era só deserto, era só secura, era só sofrimento. E olhe, Senhor, que eu por ti, e aí ele vai de novo se justificar diante de Deus. Eu por ti, eu abandonei tudo. Eu não frequentava as rodas da bagunça. Eu não ia para rave, dizia Jeremias. Eu não ia para balada. E eu não enchia a cara. Eu era virtuoso. Versículo 17. Está aqui. Não frequento a roda dos folgazões, dos boêmios. E eu me alegro com isso. Eu fiquei sozinho sob o influxo da tua presença. É interessante que aqui na tradução da Bíblia do Peregrino, a expressão ela é um pouco mais forte. Aqui está assim: eu fiquei sozinho sob o influxo da tua presença. Aqui no versículo 17, vocês vão encontrar assim: forçado pela tua mão, eu me tornei solitário. Isto é, tu não deixaste que eu fosse para a roda dos folgazões, e por causa de ti, eu fui levado para a solidão. Eu tenho uma vida solitária. E e eu faço isso por ti. Mas pelo menos então, me dá uma alegria. Eu não tenho amigos, eu perdi tudo, me dá pelo menos alegria no meu coração. E nem esta alegria Deus a ele concedia. Mas percebe aqui, meus irmãos, e se nós não tivermos fé, isto que eu estou dizendo é uma loucura. Que tesouro Deus estava concedendo a Jeremias para que ele buscasse e servisse a Deus somente por Deus. Deus estava ensinando Jeremias a buscá-lo somente por ele mesmo. Deus é a nossa única riqueza. De não buscar Deus com segundas, terceiras e quartas intenções. Eu vou buscar Deus para que Ele me dê consolos espirituais. Eu vou buscar Deus para que Ele alegre a minha vida. Lembra? Qual que você prefere? 100 anos de sofrimento, perseguição, doença, solidão e na eternidade o céu? Ou você quer 100 anos de prosperidade, saúde, amizade, prazeres
e na eternidade o inferno. Ah, padre, mas a vida será assim? Não, meu santinho. Provavelmente não serão esses dois extremos. Mas você precisa escolher o céu. De modo que, se na sua vida a cruz for mais presente, você tem o céu. E isso deve alegrar você. Se na sua vida você tiver muitas desilusões, mas você tem o céu. E isso alegra a sua vida. Você tem o principal. Você tem o primordial. Você tem aquilo sem o qual nada é bom. Então, se eu vos possuo, nada mais me atrai neste mundo. É essa realidade que precisa estar viva. Senão, meus santos, nós iremos nos desiludir com muita facilidade. Então está aqui Jeremias dizendo: eu te servi e te servi direitinho. E Deus, então, está ensinando Jeremias a tê-lo somente como a sua única riqueza. Então continua aqui no versículo 18, né? Porque, Senhor, minha chaga se tornou crônica e minha ferida inflamada e incurável. Agora, então Deus vai dar a ele a resposta. É por causa da tua inconstância. Se tu estivesses comigo, se tu não me abandonasses, a minha alegria sempre estaria presente no teu coração, até por sofreres por mim. Versículo 19. Então o Senhor respondeu: se voltares, eu te farei voltar e estar a meu serviço. Se te converteres, eu te converterei. Isto é, se tu te puseres numa atitude de conversão, eu te converterei. E tu novamente encontrarás alegria na minha presença. Se apartares, se separares o metal da escória, serás a minha boca. Já nesse sentido aqui, a tradução litúrgica está um pouco mais interessante quando diz assim: se te converteres, converterei teu coração, para te sustentares em minha presença. Se souberes separar o precioso do vil, falarás por minha boca. Isto é, vamos lá, meus santos, vamos separar o que verdadeiramente importa, o que é importante. Então pare hoje, se você tiver um tempinho, e ponha num lado de uma folha o que verdadeiramente é importante para você. Eu espero que você seja um homem ou uma mulher de fé. E você vai colocar que verdadeiramente importa ir para o céu, a sua salvação eterna, a amizade com Deus. Ora, se você separar o que importa, o precioso, do vil, daquilo que não tem valor algum, você verá que você tem motivos para se alegrar. Então Deus continua dizendo: em favor deste povo farei de ti uma muralha de bronze fortificada. Isto é, se tu permaneceres comigo, se tu não me abandonares, eu farei de ti uma muralha de bronze fortificada. Deus aqui, ele volta lá para a vocação dele. Ele, Jeremias, que está em crise, Deus relembra o dia do seu chamado. Vocês lembram lá, Jeremias, capítulo 1, lá na vocação de Jeremias, quando Deus diz a ele, Deus o escolhe, ele diz: ai, Senhor, eu sou apenas uma criança. E Deus diz: não digas que és jovem, não digas que és apenas uma criança, pois onde eu te enviar, irás, e o que eu te mandar dizer, dirás. Não tenhas medo, pois eu estou contigo. Eu te cingi, e eu te ordeno a não ter medo deles. Eu te converto hoje em praça forte, em coluna de ferro, em muralha de bronze, diante de todo o país. Lutarão contra ti, mas não te vencerão, porque eu estou contigo
para te livrar. Isso Deus disse lá na vocação dele. Agora, Jeremias em crise, Deus relembra: se tu não me abandonares, eu farei de ti uma muralha inexpugnável, uma muralha invencível, uma muralha indestrutível, uma cidade que nunca será tomada pela força. Meus irmãos, o que é que isso nos ensina? Nos ensina, meus santos, que nós precisamos voltar a descobrir nosso Senhor como a nossa riqueza. Relembre o início da sua vocação, o início do seu chamado, o primeiro passo da sua conversão, quando você cria que Deus era o essencial, que Deus era a sua única riqueza. Quando você experimentava aquela realidade de por Ele, você estava disposto a renunciar tudo e qualquer coisa. Pois bem, retorne àquela fé, como Deus está fazendo com Jeremias. Está fazendo retornar àquela fé. Peça a Deus que lhe abra os olhos. Peça a Deus que lhe aumente a fé, para que você não se esqueça de que existe um tesouro escondido. Você, cristão católico, você tem um campo com um tesouro escondido à sua disposição. Venda tudo o que você tem. Compre aquele campo. Compre aquela pérola. Não se apegue a ninharias que impedem você de adquirir aquele campo no qual existe um grande tesouro escondido. Não se apegue a coisas e pessoas que impedem você de adquirir aquela pérola de grande valor. É Jesus. É a sua fé. É o reino dos céus. É a sua salvação. Somente quando você crer de verdade nisso, você poderá de verdade também interceder pelos seus filhos, pelos seus pais, pelos seus amigos, pedindo para eles aquilo que de verdade você também deseja para você. Que hoje, meus santos, que Santo Jeremias do Antigo Testamento interceda por nós, porque ele redescobre Deus em meio ao seu sofrimento. Mas que hoje, já que a missa votiva é de São José que nunca vacilou nesta fé, que sempre continuou firme, sabendo que na vontade de Deus estava a sua felicidade e a sua riqueza. Que Ele nos ensine então a não perder o foco. Que Ele nos ensine a não perder o foco em meio aos nossos sofrimentos. Porque foi que Jeremias perdeu o foco? Quando o sofrimento bateu à porta da sua vida. Ele se esqueceu da verdadeira riqueza, que era a sua amizade com Deus. Peça a Deus então, por intercessão de São José, esta graça de você também, em meio aos seus sofrimentos, em meio às suas dificuldades, em meio às suas provações, não se esquecer de que existe reservado para você um grande tesouro, que é a verdadeira riqueza para a sua vida, para a sua existência. Que Deus nos conceda esta graça e que São José interceda por todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.